Olá, pessoal! Uma coisa, não tá vendo no olhinho? Olá, pessoal! Tá vendo no olhinho? Você clica aí, dá pra ver quem tá lá. Oi, pessoal! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos na nossa live aqui pelo CIESP. Enquanto o pessoal vai chegando aí, oi, tudo bom? Olá! Bom, hoje a nossa live vai ser uma live bem dinâmica, bem divertida. Separei aqui muitas ideias aí, né, na nossa quarentena. Mas antes, eu gostaria de me apresentar rapidinho, porque ainda, né, tem pessoas ainda que não me conhecem. Eu sou a Fabiola Dobrilovic, sou neuropsicopedagoga clínica, especialista em saúde mental e educação inclusiva. Trabalho em consultório há 12 anos, sou orientadora educacional de Fundi 2 em ensino médio, sou palestrante aqui do CIESP há 12 anos também, né? Então, trabalho assim há muito tempo, tanto na área clínica como na área da educação. E hoje, né, nós vamos falar aí um pouquinho sobre psicomotricidade, a importância dos jogos, dos brinquedos, das brincadeiras, não só, né, na verdade, nesse tempo aí de quarentena, mas para a vida das crianças, adolescentes e até mesmo de adultos. O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, tá bom? Eu vou encerrar uns 2 minutinhos antes e aí a live vai ficar gravada. E durante a transmissão da nossa live, vai ter um presente surpresa aí para vocês também, tá bom? Fiquem aí de olho. Então, a gente falando um pouquinho, né, envolvendo a área da psicomotricidade, o que seria, né, a psicomotricidade? Então, é uma ciência da educação que estuda o homem, né, estuda, na verdade, o homem através do corpo em movimento. Então, eu sempre coloco assim, que a psicomotricidade, ela envolve o corpo em movimento, toda a ação e toda a emoção. Trabalhar com a psicomotricidade na primeira infância é fundamental, né? Muito importante para a aprendizagem, porque afinal, a gente sempre fala, né? É brincando que a gente aprende. Então, a gente desenvolve, né? É importante para o desenvolvimento integral da criança, nos aspectos cognitivos, sociais, afetivos. E nesse momento dessa quarentena, né, um momento de tantas incertezas, eu tenho orientado muito as famílias, né, da importância de uma organização, né, na rotina, e incluindo os jogos também. Né? Então, jogos de tabuleiro, a gente tem que tomar muito cuidado, que as crianças hoje estão muito tempo no celular, muito tempo em jogos virtuais. Então, a gente tem que incluir, né, muitos jogos aí de tabuleiro. E eu separei aqui vários jogos para mostrar para vocês também, né, o que a gente pode fazer aí nessa quarentena. E jogos assim que muitos materiais a gente tem em casa, né? Porque agora a gente não consegue sair para comprar, né? Tem toda essa dificuldade. Então, assim, é super importante a gente aproveitar os materiais que a gente tem em casa para justamente a gente incluir aí, né, na vida, né, dessas crianças também. Eu tenho feito muitos atendimentos online com crianças. Então uma adaptação para mim também, porque estou acostumada com eles, né, dentro do consultório, então a gente interage melhor, a gente faz jogos. Então eu também estou me adaptando a tudo isso, então estou separando alguns jogos que as mães preparam os materiais, então eu peço para as mães e pelo vídeo eu vou fazendo as instruções e a gente joga, a gente participa. Então, é uma ideia também. Essas ideias que eu, né, vou mostrar para vocês não são ideias somente para a quarentena, né? Então, são ideias que vocês podem utilizar dentro de sala de aula,
Para quem trabalha em consultório também, né, super bacana e tá dando super certo, né? Então, assim, e a gente tem que entender que quanto mais a criança brinca, mais conexões se formam em seu cérebro e com isso ela vai desenvolver aspectos importantíssimos para a aprendizagem. Então ela vai desenvolver, né, os aspectos sociais, os afetivos, os cognitivos, ela vai desenvolver a imaginação, a criatividade, a atenção, né, que hoje é uma questão muito complicada, né, que as pessoas falam assim, as crianças não têm atenção, não têm atenção. Então a utilização dos jogos, dos brinquedos, das brincadeiras são importantíssimos para todas as fases, mas principalmente na primeira infância. Né? Eu falo que na primeira infância, do 0 aos 6 anos, as crianças precisam de muitos estímulos para o desenvolvimento integral da aprendizagem. Sem todos esses desenvolvimentos, ela vai ter sim dificuldades de aprendizagem, dificuldades motoras. Então eu sempre falo que trabalhar com a psicomotricidade na primeira infância é importantíssimo para a aprendizagem, né? A gente, através dos movimentos, as crianças interagem com o meio ambiente, ela se relaciona com os outros, aprendendo sobre si, aprendendo sobre as suas limitações, as suas habilidades. Então isso é super importante. O pessoal tá falando aí, boa tarde, saudades. Tô com saudade também aí de todo mundo, né, de dar meus cursos, minhas palestras, mas de alguma forma eu tô tentando contribuir, né, para ajudar aí todos vocês, e a gente vai, né, se adaptando a tudo isso. Aí tem a Glauce, né, psicomotricista também, trabalha no Colégio Renovação. Eu falo que essa área da psicomotricidade me encantou desde quando eu fiz a pedagogia. O meu TCC foi voltado para a área, né, dos jogos. Então, desde de sempre, na verdade, desde que eu iniciei a minha vida acadêmica, né, dentro de escola, eu percebo e sei, né, dessa importância do desenvolvimento da psicomotricidade, do desenvolvimento da importância do brincar. Hoje, infelizmente, muitas escolas, né, eu falo de educação infantil, não valorizam tanto esse brincar, né? Isso realmente é uma pena, porque as crianças precisam brincar antes de todo o desenvolvimento, a gente fala, né? Oi, Rebeca, pessoal, antes de todo esse desenvolvimento, as crianças precisam brincar, elas precisam interagir, através dos jogos, das brincadeiras, dos brinquedos. Então eu trouxe aqui algumas ideias para vocês, aqui de jogos que a gente pode estar fazendo aí nessa quarentena. E, como eu falei, né, jogos que vocês vão poder utilizar dentro da sala de aula, em consultório. Então, o primeiro que eu fiz aqui, junto com as crianças, vê se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Os Gênios. O pessoal lembra do Gênios? Os Gênios, né, um jogo bem antigo. E aí eu adaptei de uma forma como, né, com o papelão, tá? Peguei aqui caixa de pizza, tá? Uma caixa aqui de pizza. E aí as cores dos Gênios, tá? O pessoal tá conseguindo ver direitinho? Se o pessoal estiver conseguindo ver, dá um ok aí, se tiver... Aí, obrigada. Aqui, então aqui, ó, os Gênios, né? Eu vou mais ou menos assim, eu vou falando com vocês do jeito que eu falo com as crianças aí do outro lado também, tá? Eu fiz os Gênios com eles, foi um super sucesso. E aí, qual que é a ideia, né? Então, eu pedi para as mães, no caso, se elas conseguissem, né, uma caixa de pizza. E aí, as crianças recortaram, tá? As crianças recortaram. Claro que são crianças um pouquinho mais velhas, que estão no 4º ano, 5º ano, mas se for criança menor, né, pedir para
para a mãe ajudar também, tá? Então aqui, os gênios, eles recortam e aí eles vão pintar aqui as 4 cores dos gênios. Então temos o verde, o vermelho, o azul e o amarelo. Como que eu fiz com eles? Então eu falava para eles o seguinte, que a gente tinha que fazer uma sequência, começando 1, depois vai aumentando. 1, depois 2, 3. Então eu fazia assim, batia aqui. Verde, então eles tinham que fazer. Depois eu continuava, verde, vermelho. Então eles, verde, vermelho. Depois eu fazia verde, vermelho, vermelho. Aí eles, verde, vermelho, vermelho. Então assim, o que a gente trabalha aqui, né, com os gênios? A gente trabalha a sequência, a coordenação motora, memorização, atenção, porque eu percebia que algumas crianças ficavam distraídas, então eles não lembravam. Então aqui, ó, os gênios. E aí, no caso, eu tenho o meu, e aí as crianças confeccionaram o delas, né? Pelo vídeo, eu fui fazendo todas as instruções, deu super certo. Tenta baixar mais o celular para poder ver melhor o jogo, ó. Vê se assim ficou melhor. O que vocês acham? Ficou melhor? Se ficou melhor, dá um ok. Isso mesmo, a gente trabalha percepção também, exatamente. E aí, assim, o que eu acho que é muito bacana? As crianças, eles confeccionaram o material. Então, vocês podem fazer isso com as crianças em casa, quem tem criança em casa, ou uma ideia mesmo na volta às aulas, né? Que é super bacana. Então, as crianças confeccionando, eles amaram. Deu super certo. Alguns ficaram com um pouco de preguiça de pintar, né? Mas fizeram direitinho. E aí, depois, a criança fazia pra mim. Porque quando a criança faz pra você, ela também tem que memorizar a sequência que ela fez, tá? Então, assim, é muito legal o quê? Você vinha aqui, né? Aqui, teria que ser ao vivo online, né? Dá também para trabalhar cores em outros idiomas, isso mesmo, exatamente. Dá para trabalhar cores em outros idiomas. Então, você vai e faz a sequência. No começo, o que eu percebi? Que as crianças se perdiam um pouco quando elas tinham que executar a tarefa. Então, ela fazia assim, aí depois ela fazia assim, assim, né? Então, eu ia fazendo, né, todas as instruções com eles. Então, eu falava, primeiro a primeira, depois você tem que fazer de novo a primeira e depois a segunda, depois a primeira, a segunda, a terceira. Então, eles teriam, né, também que memorizar toda essa sequência. Eles amaram o jogo. E aí eu aproveitei e falei que eles tinham que fazer isso com a família, né? Então isso que eu acho muito bacana, porque aí eles vão trazer a família também para participar do jogo. E aí depois eles me deram feedback falando que as famílias acharam muito legal, que o pai foi melhor que a mãe, enfim, né? Então foi muito legal, tá? Essa ideia aqui dos gênios, tá? Então aqui, ó. Tampa de pizza, e aí você faz aqui as cores dos gênios, e aí tem que fazer. No caso das crianças menores, claro que elas têm, né, um pouco mais de dificuldade em relação à sequência. Então, de repente, você vai e faz 1, 2, e vai vendo, vai aumentando de acordo aí também, né? Aqui a Alê falou uma variedade, o Alê, né, de tampinhas, pede para a criança repetir a tampinha, isso mesmo. Nesse momento é tão bom a família participar e resgatar essas brincadeiras, pois essa é a intenção, né, as famílias estarem participando e a gente acabar resgatando essas brincadeiras mesmo. Eu falo que a família precisa incluir na rotina uma parte de jogos, uma parte mais lúdica, super bacana, tá? Então aqui, ó, a ideia então dos gênios, caixa de pizza, e aí você vai fazendo a sequência. No caso, como eu fiz com eles, né, por videochamada, eu fazia, e aí eles tinham que fazer na pizza deles. Então,
na sala de aula, cada um confeccionando o seu, um fazendo pro colega, super indico também, tá? Pode-se trocar as cores por imagem de alguns animais, exatamente, a gente pode adaptando também as atividades, né? A gente vai incluindo animais, outros idiomas, uma ideia super bacana. Então, o Gênios, assim, foi um sucesso, foi uma experiência que eu fiz agora na quarentena com eles, por videochamada, eles adoraram confeccionar, brincaram bastante com a família, tá? Então, uma ideia aí também, e vai fazendo com a mãozinha, né? Não tem aí não vai acendendo, né? Mas a gente vai adaptando também, tá? Então, o Gênios, super bacana aí, uma ideia para vocês. Uma outra ideia também que eu separei, agora a gente vai pesquisando, vai adaptando também. Também caixa de pizza, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. O que eu peguei? Então, eu peguei rolinho, tá? De papel higiênico. E aqui um rolinho de papel toalha, tá? Que é maiorzinho aqui. E aí, uma bolinha, tá? Aquelas bolinhas que a gente pega no mercado, que coloca lá moedinhas de R$1 e gira e cai a bolinha. Então, exatamente essa bolinha. E aí eu coloquei aqui e fiz como se fosse um ponto de partida. E aí eu vou ficar em pé aqui para ver se vocês veem melhor. E aí a criança tem que, com a pizza aqui, com a caixa da pizza, a bolinha dentro, ela tem que passar pelos números aqui. Então a gente tem número 1, número 2, número 3 e número 4. Então a bolinha tem que passar aqui, tá? E eles têm que ir fazendo a sequência, 1, 2, 3 e 4. E aí o que foi muito bacana, essa ideia aqui também, né? Que a gente chama de labirinto e que trabalha toda a coordenação motora. A gente faz com cronômetro. Então, tem o ponto de partida e a gente coloca um cronômetro. E aí, eles têm que passar, né? Então, pelos números. Então, número 1, 2, 3, 4. Eles vão... Aí, a bolinha tem que ir passando. Fiz uma pegadinha também. Aqui, por exemplo, no número 3, a bolinha... Não sei se vocês conseguem ver. A bolinha fica presa, porque eu coloquei bem próximo aqui dessa parte da pizza. Então, a bolinha fica presa. Então, a criança tem que voltar com a bolinha. E aí, ela vai fazendo e vai passando aqui, tá? Pelos rolinhos. Eu fiz com eles também, né? As mães separaram os rolinhos, elas ajudaram a colar, assim, com cola quente. As crianças que tinham a bolinha ou as mães providenciaram. E assim, foi um sucesso também. Porque eles também conseguiram jogar com as famílias. E aí, quando você joga com as famílias, fica mais divertido, né? Então, a ideia é exatamente essa, das famílias estarem participando. Então, quando eles jogaram com as famílias, eles cronometraram. Então, fizeram, por exemplo, em 30 segundos. Depois eles queriam fazer de novo para ser mais rápido. E esse jogo, ele trabalha muito também, né? Além de ter toda essa coordenação, ele trabalha muito o controle inibitório, né? Então, a impulsividade. Porque eles começaram a perceber que se eles acabam fazendo muito rápido, a bolinha acaba que não entrando na sequência e aí o tempo vai passando. Então, o que eles perceberam? Que fazendo com calma, com atenção, eles conseguem o melhor resultado. Então, eles gostaram muito, muito, muito dessa ideia, tá? Eles, assim, amaram bastante e, assim, super divertido também, tá? Então, essa ideia aqui da tampa de pizza com rolinhos também foi, assim, muito sucesso, tá? Então, uma dica aí pra vocês também. Pode-se trocar as cores. Aí, muito bem. Vamos ver aqui se tem mais perguntas.
Transmitir ao vivo. Aí, vamos ver. Tá? Aí, o que a gente tem aqui também algumas ideias. Tá vendo aqui? Já mostrei para vocês. Aqui o elástico. O caça-palavras. Aqui. O pessoal tá vendo? Vê se vocês conseguem ver. Manda um ok aí pra mim, por favor. Se vocês estão conseguindo. Aí, tá tudo certo? Manda um ok. Quem conseguiu. Quem tá vendo aqui. Só não tô vendo, só não tá aparecendo um ok do pessoal. O pessoal tá conseguindo ver? Só não tô conseguindo, só não tá aparecendo um ok do pessoal, tá? Mas aqui não tá aparecendo. Aqui, tem uma ajudante aqui, minha filha, né, que tá ajudando, falou, mas o pessoal não tá dando ok. Ela falou, às vezes atrasa a live. Ó, esse aqui também é uma ideia, tá? De quem tá aí na fase de alfabetização. Um caça-palavras com um papelão, tá? E tampinhas de garrafa PET. Todos esses materiais eu vou depois postar no meu Insta, tá? Meu Insta Fadobrilovich Oficial. Aí eu vou estar postando para vocês as fotos de como vocês podem confeccionar, de como vocês podem utilizar. Então, esse daqui é um caça-palavras, tá? Então, a gente tem aí as tampinhas de garrafa PET. E aí, eu coloquei aqui sílabas, né? Então, tem sílabas e letrinhas, que aí você pode estar formando palavras. E qual que é a ideia que foi super legal, que o pessoal tá gostando? Tem os comentários, mãe. Onde que põe? Aí, agora sim. Ó, estão pedindo... Se possível, surgir atividades para berçário, crianças de creche. Ok, tem um aqui que eu vou sugerir para vocês. Ah, desativou o comentário. Agora voltou. Porque não tava colocando um ok, eu tava estranhando. Aí, pessoal, sugestões. Eu trouxe aqui uma ideia de alinhavo também, tá? Professora de creche. Aí, bacana. A gente pode também, né, sugerir o seguinte... de repente fazer uma live só para pessoal de 0 a 3 anos, né, com jogos, aí faz uma só de alfabetização, tá? Então, eu acho que fica legal também, a gente pode tá adaptando dessa forma. Aí, legal. Então, aqui, gente, aqui essa... Seguinte, oi Regina, boa tarde, Rebeca, pessoal. Então a gente pode, essa atividade é o seguinte, muito bacana que eu falei pra vocês. A gente tem aqui um papelão, tá? E tampinhas de garrafa. Tampinhas de garrafa PET com sílabas e letrinhas. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Qual que é a ideia? Eu peguei aqui 10 elásticos e as crianças vão ter que procurar aqui as palavras. Olha só, olha que bacana. Elas vão pegar aqui as palavrinhas, tá vendo? E elas vão ter que encontrar e colocar um elástico. Então, tem palavras de trás para frente, tem palavras que estão na horizontal, tem palavras que estão na vertical, tem palavras que estão na horizontal. Tá? Então, a gente vê aqui... Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Papagaio. Então, a gente vem aqui. Papagaio. E a criança tem que, aqui, ó. Colocar o elástico e formar a palavrinha. Olha que interessante, ó. Aí ela vem com outro elástico. Então, eu separei 10 elásticos. Eles adoram essa atividade. Então, ela coloca aqui, ó, urubu.
Então, ela vem e coloca aqui. Urubu. Ó, urubu. Aí, ela vem, né? Ela coloca aqui, ó, por exemplo, de trás pra frente, malha. Então, vem aqui, de trás pra frente, malha. Então, tem palavrinhas, ó, de trás pra frente, horizontal, vertical. E aí, eles têm que colocar o elástico, tampinha de garrafa, né? Tampinha de garrafa PET. E aí, eu coloquei aqui as sílabas e formei aqui as palavrinhas. É muito bacana essa ideia, eles amam. Tem bastante gente pedindo aí live pros pequenos. Pode deixar que eu vou preparar uma live só pros pequenos. E aí depois eu vou preparar uma live só para alfabetização. A gente vai fazer uma live bem bacana. A ideia, assim, né? Eu falei, eu vou trazer, assim, um pouco de tudo para todo mundo. Mas depois a gente pode fazer por módulos, né? Eu acho que vai ficar bem bacana. Fora que assim, né, eu trabalhei bastante tempo com mini maternal, com maternal, dei aula, né, também, e aí de repente eu fui para um primeiro ano antigo pré, né, e de repente eu fui para um quinto ano. Então a gente tá hoje no mini maternal, de repente a gente vai para o quinto ano. Então a gente tem que pegar assim todas as ideias de todas as turmas, porque a gente sempre vai precisar um dia. Pré-1, pessoal. O pessoal tá perguntando aqui também, dessa aqui do rolinho, né? Para qual idade? Essa do rolinho dá para fazer com educação infantil, com eles, né? Desde que eles conheçam a sequência, 1, 2, 3, 4, dá para fazer também. Já fiz com crianças aqui de 4 anos, eles adoraram, né? Claro que eles ficam mais assim, né? As crianças maiores têm uma concentração um pouco maior, mas dá para fazer com a educação infantil também, tá? Então, o rolinho, educação infantil, até os adolescentes amam. Eu mostro para os de 16, 17 anos, eles querem fazer também, eles querem ver o cronômetro. Então, muito legal, tá? A gente tem que ir adaptando. Então, aqui, gente, ó, a ideia, tá? Do caça-palavras com PET, papelão e elástico. Eles adoram, tá? Eles adoram também aqui com elástico também. Antes de eu mostrar um alinhavo, né, para educação infantil, Fabiola, você teria alguma atividade para turminha de inclusão? Sugere alguma? Tenho atividades para turminha de inclusão, também vou estar postando lá no meu Insta, Fado Brilovich Oficial. Essas atividades, por exemplo, essa do rolinho, eu atendo 2 crianças, uma tem 5 anos e a outra tem 7, eles são autistas, e eles fazem essa atividade também, a do alinhavo eles também gostam. Aí, ó, tá o meu Insta, Fado Brilovich Oficial, tá? Pessoal que quiser estar seguindo, e aí é muito bacana. Rolinho dá para trabalhar com cores na educação infantil, sim, dá para trabalhar com cores. O rolinho você pode colocar o número e a criança tem que colocar de repente a quantidade de objetos, também é muito bacana, tá? Antes de eu falar do alinhavo, eu quero mostrar para vocês também uma atividade que a gente, na verdade, a gente brincava muito quando a gente era criança, e eu sempre tô trazendo, assim, essas ideias pra gente estar brincando nas palestras, mesmo dentro de consultório também. Sabe a brincadeira do vivo, morto? Aquela vivo, morto, morto, vivo, que a gente brincava muito quando a gente era criança. Então, muito legal também. E aí, eu vou propor agora para vocês, né, como é uma live de psicomotricidade, eu vou propor para vocês, pra gente fazer agora uma dinâmica do vivo morto, mas ela não é só um vivo morto, né? Tem uma nova adaptação aí, que aí vocês podem estar fazendo em casa, com a família, com as crianças depois em sala de aula, mesmo com a educação infantil também, tá? Então, seguinte, vamos ficar todo mundo em pé. Quem tá sentado, hora de levantar. Essa quarentena tem muita gente trabalhando de home office, então vamos levantar um pouco, eu também vou levantar. Vamos lá. O pessoal tá em pé aí? Vamos ver. É tudo uma adaptação. Vamos ficar em pé pra gente trabalhar um pouquinho. Então é o seguinte,
A brincadeira do vivo, morto. Então, a gente sabe que tem vivo, morto. Vivo, morto. Certo? Tudo bem, pessoal? Certo? Vivo, morto, morto, vivo. E aí tem, né, o que a gente fala sempre para as crianças, que não pode ficar, por exemplo, é vivo, parou. Morto, se for morto de novo e fizer assim, já saiu da brincadeira. Então, concentração e atenção. Então, eu vou mostrar para vocês uma atividade que eu faço bastante com eles. Fiz, inclusive, com crianças autistas. É assim, né? O autista, dependendo do grau, ele se agita mais, ele pula mais, né? Então, a gente vai adaptando com eles também, com as crianças de inclusão. Mas do vivo e morto é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês duas formas geométricas. Então, nós temos o círculo, todo mundo tá vendo aí? Círculo e quadrado. Ok? Ok? Todo mundo? Então, círculo e quadrado. Então, a gente vai combinar o seguinte. Quando eu mostrar círculo, vamos lá. Círculo vai ser vivo. Quadrado, morto. Ok? Então, círculo vivo, quadrado morto. Então, vamos lá, hein? Vou fazer assim. O que é importante? Quando for fazer com eles, né, não mostrar aqui, porque eles ficam só de olho. Então, vocês vão fazer aí, hein? Vou mostrar. Não consigo ver se vocês estão fazendo direitinho, mas o importante é participar. Então, vocês têm que fazer. Quadrado é morto. Quem ficou aí no morto? Ok. Aqui nós temos o vivo. Então, vivo. Vivo. E aí. Aí depois de um tempo, a gente vai fazer o seguinte agora. Agora eu vou trocar. O que era o círculo mesmo? O círculo era vivo, certo? E o quadrado era morto. Agora trocou. Esse aqui vai ser vivo. E esse vai ser morto. Então, qual que é a ideia, né? O cérebro agora vai ter que processar essa informação que agora trocou. Quando eu faço isso, as crianças já ficam, vixe, vixe. Então, e agora? Trocou, hein? Vamos ver. Aí, o que acharam? Foi bacana? E vocês podem também, o pessoal, vixe mãe, morri. Vocês podem também acrescentar, de repente, uma terceira figura, dependendo da faixa etária. E aí, na terceira figura, vocês podem acrescentar, por exemplo, estátua. Então, morto, vivo, e tem que fazer estátua, fazer uma careta. E aí, vocês podem acrescentar, de repente, 3 figuras, tá? Então, super bacana, eles adoram participar. E aí é fácil, né? Você pode confeccionar. Para as crianças pequenas, vocês podem, por exemplo, trabalhar com as formas geométricas, podem trabalhar com cores, né? E vão ensinando para ele. Então, a gente vai trabalhando o corpo,
vai trabalhando esse controle inibitório, segurar a impulsividade, né? Então, assim, eles ficam ansiosos, então eles nem olham direito e já estão fazendo. Então, super bacana essa ideia aí do vivo e morto, tá? Essa ideia eu peguei desse material aqui, que chama Piafex. Esse material, o público-alvo é para educação infantil ao 1º ano. Na verdade, eu uso para todos os segmentos, porque a gente vai adaptando, né? Então, esse morto-vivo é uma ideia que eu peguei desse material Piafex, tá? Então, uma indicação aí para vocês, tem muita atividade legal. Aqui a Gi falando que eu fiz adaptações com animais e natureza, tipo morto-vivo, jacaré-elefante vivo, cachorro, árvore, super bacana com a educação infantil. Então você pode adaptar com animais, você pode adaptar com natureza, você pode adaptar as cores, né? Creio que o brincar e as suas adaptações são essenciais. Com certeza. Pode deixar, Regina, vou terminar um pouquinho antes para deixar a live gravada, com certeza. Então, a ideia, tá, do Piafex, esse material indico para vocês, que nem eu falei, é público-alvo educação infantil ao 1º ano. Mas eu uso para 2º, 3º, 4º, 5º, eu vou adaptando, tá? Conforme... e esse material também eu coloquei no meu Instagram, tá aí o meu Instagram aí embaixo, Fá Dobrilovic Oficial. Rose, boa tarde. E agora, antes de falar o próximo do alinhavo, tá? Pode passar as informações do livro, editora? Claro, é da Menon, tá? A Natália Martins Dias, Alessandra Gotuso Seabra, Piafex. É um programa de intervenção em autorregulação em funções executivas. Ele vem com esse livro, esse manual... E ele vem também com um estojo de atividades. Então, dentro do estojo de atividades que vem esses materiais, inclusive essa ideia do morto-vivo, tá? Então, vem com o estojo de materiais também, tá? O estojo de atividades. Piafex, tá bom? Mas lá no meu Insta, Fá Dobrilovic Oficial, tô passando também, tá bom? Clarissa aí. Antes de falar um pouquinho do alinhavo, porque a gente parece que não, mas essa live passa muito rápido, eu acho que tinha que durar umas 3 horas pelo menos. Aqui o Mário tá perguntando onde posso comprar. Eu comprei na casa do fonoaudiólogo. Porque, na verdade, esse material, ele pode ser usado por professores, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Eu achei na casa do fonoaudiólogo, mas é sempre importante tá pesquisando os valores, tá? Porque pela internet estava, assim, quase R$100 mais caro. E aí eu encontrei nessa casa aqui em São Paulo do fonoaudiólogo, e aí eu fui até lá e busquei, tá bom? Mas, assim, na internet dá uma pesquisadinha, tá bom? Agora eu vou falar da surpresa, porque já são 2h40, né? E rapidinho passa essa live. A surpresa é o seguinte, eu acabei de lançar, né? Na verdade eu lancei agora em dezembro um livro, A Contribuição da Neurociência no Desenvolvimento e Potencialidades da Criança na Primeira Infância. O lançamento foi agora em dezembro, tá? Então, quem tiver interesse, ele tá disponível na Amazon Submarino, na Americanas. Só colocar lá, A Contribuição da Neurociência no Desenvolvimento e Potencialidades da Criança na Primeira Infância. Esse livro também tá lá no meu Insta, tá bom? Mas a surpresa é que eu vou sortear um livro autografado, tá? Para vocês. Só não consigo sortear agora, nesse momento, mas eu vou estar lá divulgando no meu Insta. E aí, quem curtir a foto oficial dessa live, vou estar sorteando ao vivo na próxima quarta-feira, às 14 horas, nesse mesmo horário. E aí, ele será entregue aí na casa de vocês pelo correio autografado, tá bom? Então, vou sortear um livro de presente para melhorar um pouquinho aí, né, essa tensão nessa quarentena,
tá bom? Quem já tem o livro, né, que tem gente que já participou de algumas palestras, já tem o livro, pode participar também, de repente pode dar de presente para alguém, tá bom? Então, no meu Instagram, Fá Dobrilovic Oficial, eu vou colocar lá depois, hoje à noite, uma foto da live. Depois eu já vou escrever para vocês, Fá Dobrilovic Oficial. E aí eu vou colocar uma foto da live e aí vocês vão participar do sorteio, um livro autografado por mim, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, essa é a surpresa da live de hoje. Mas voltando aqui, que eu sou bem agitada. Aqui o nome, o pessoal que tá perguntando. A contribuição da neurociência no desenvolvimento e potencialidades da criança na primeira infância, tá bom? Um livro aí que eu falo desde assim, é separado de 0 a 2 anos, a gestação, 0 a 2 anos, 3 a 5, a fase de alfabetização, então envolve aí bastante também, tá bom? Quando teremos cursos de psicomotricidade com você? Ai, logo mais. Assim que tudo isso passar, a gente já tá aí com planos, tá? Pra tá fazendo um curso. E aí, o meu curso, assim, é muito dinâmico, tem muitas brincadeiras, muitos jogos. Então, assim, nessa live eu tô procurando passar um pouquinho pra vocês. Mas logo, logo, só ir acompanhando no meu Insta, que eu sempre tô postando lá os meus próximos cursos, tá? Eu vou muito também pra outros lugares de São Paulo, né? Dou muito curso em escola também, tá? Tá lá no Instagram. Ficaria muito feliz. Qual é a editora? Escortece, tá? Escortece. Se vocês colocarem lá na Amazon, na Submarino, a contribuição da neurociência, Fabíola Dobrilovic, já aparece, tá? Vai aparecer. A live vai ficar disponível sim, tá? Então, eu vou um pouquinho antes, uns 2 minutinhos antes do tempo acabar, eu vou estar gravando a live e aí vai ficar disponível, tá bom? Voltando aqui aos jogos, o pessoal da educação infantil vai amar, que as crianças também adoraram, as crianças de inclusão, inclusive. Olha essa ideia que bacana de alinhavo. Então, aqui, ó, no alinhavo, papelão, tá? Papelão. E aí, no caso aqui, quando eu fiz, é com canudinho. Só que agora, né, a gente não encontra mais canudinho, assim, de plástico, mas dá pra fazer com canudinho de papel. E também, a ideia que eu posso mostrar pra vocês, que vocês podem utilizar o quê? Macarrão, ó, sabe aquele macarrão penne? Que tem, né, tem aqui o buraquinho? Então, vocês podem fazer com macarrão. E aí, as crianças têm que passar, né, o cadarço. Então, eles vão passando aqui o cadarço e vão completando aqui. No caso desse, eles vão completando a colmeia. Então, ó, eles vão ter que passar aqui, ó, por toda a colmeia com um cadarço. Olha que bacana essa ideia aqui, que vai trabalhar toda a coordenação. Alinhavo é maravilhoso, né? Eu tenho um alinhavo aqui no consultório de madeira, que aí eles têm que passar o cadarço. É maravilhoso. E aí, peguei essa ideia aqui no caso aqui é canudinho, tá? Mas, hoje, como eu falei, a gente tá difícil encontrar canudinho. A ideia, olha, colar com cola quente, macarrão penne. Você pode colocar o macarrão e a criança tem que fazer aqui, passar, né, o cadarço por dentro e aí fazer todo o caminho, no caso aqui, da colmeia, tá? Então, alinhavo, super indico para coordenação, para atenção, é maravilhoso. E a criança de educação infantil precisa disso. Criança de educação precisa trabalhar com massinha, precisa trabalhar com argila, sabe aquele negócio de corta papel, cola papel, lixa, pintura a dedo? A criança precisa muito disso. Então, uma atividade que vocês podem estar fazendo com eles em casa, fazendo com eles na sala de aula, maravilhoso. E assim, super colorido, né? Então, tem aqui uma abelhinha, uma colmeia, e aí você faz, tá? Então,
uma ideia aqui, ó, super bacana, eles adoram. E faço isso com as crianças de inclusão também. Não trabalhei com alinhavo ainda, já trabalhei muito com alinhavo, as crianças adoram, bateu saudade, coordenação, as crianças adoram, isso é verdade, gente, as crianças amam trabalhar com alinhavo. Muito bacana, tá? E é maravilhoso, né? Envolve toda essa coordenação que nem eu falei pra vocês. Então, super indico, alinhavo maravilhoso, tá? Então, e a ideia aí do macarrãozinho também. Ou vamos lá, pegar aqui outra atividade. Para os mais velhos também, eu fiz aqui um caça-tabuada. Olha o tamanho disso! Caça-tabuada, papelão, tá? Tampinha de garrafa, PET. E aí você coloca aqui de 1 a 10, tá? Então, você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, aí depois 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E faz aqui. E aí a criança tem que, por exemplo, ela vai pegar, no caso aqui, barbante, tá? O barbante, então ela vai colocar, por exemplo, aqui 3. Então ela vai pôr no 3 e vai até o final. Essa caça-tabuada também trabalha muito, muito a coordenação. Porque a criança tem que colocar o barbante, então ela vai cruzar a tabuada. Qual que é a ideia? Então você põe aqui, ajuda aqui, Júlia, a segurar. 3, que tem uma ajudante, né? 3 vezes 7. Qual a idade ideal para trabalhar o alinhavo perguntado? A idade ideal para trabalhar o alinhavo, a partir dos 3 anos já dá para trabalhar com eles, tá? No consultório, com as crianças de 3 anos eu já vou ensinando. Claro que eles têm um pouco de dificuldade, eles não conseguem colocar, e aí eu vou ajudando nos primeiros, vou auxiliando e depois eles vão conseguindo, tá? Mas a partir dos 6 anos já pode incluir o alinhavo aí, tá bom? Alinhavo trabalha muito a coordenação motora, a concentração, além de trabalhar a paciência, pois muita tem dificuldade de fazer o alinhavo. Exatamente! Muitos têm... As crianças não gostam do alinhavo, na verdade, né? Aqui no consultório, como eu trabalho muito com as crianças com dificuldade de aprendizagem, eles não gostam do alinhavo. Então, o que eles fazem? Aí eu sento com eles no chão e falo, hoje é o dia do alinhavo. Aí eles acabam fazendo, mas assim, eles preferem outros jogos, porque o alinhavo realmente precisa ter muita paciência. O Mário tá perguntando como que eu fiz essa sequência aqui do cruza-palavras. Então, eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, eu fiz a tabuada aqui, tá? Tabuada, imprimi, e aqui coloquei as tampinhas de garrafa PET. Eu vou colocar também no meu Insta, eu vou postar a foto desse cruza-tabuada e lá vocês conseguem pegar melhor, tá? A foto. E aí no caso, eu achei que daria certo, elástico, mas o elástico não deu certo, porque o elástico acaba arrebentando, machucando a mão, porque ele tem que esticar muito. Então, eu peguei um barbante. Então, a criança tem que vir aqui 3 vezes 3, tá? Vezes o 7. Então, ele vai colocar aqui, né? Horizontal e vertical. 3 vezes o 7. E aí, o resultado que cruzar é o resultado final. Então, aqui, ó, 3 vezes 7, cruzou. Qual o resultado? 21, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 7, 21. Então, cruza tabuada. Essa é a ideia. No caso, com as crianças maiores que estão aprendendo a tabuada, eles fazem a tabuada e depois eles vão conferir o resultado na cruza tabuada. Uma vez, eu deixei a cruza tabuada do lado. E aí, as crianças estavam... Só de deixar do lado, eles já estavam assim... mentalmente cruzando a tabuada para ver o resultado. As crianças são danadas, né? Então, aí eu tive que virar e deixar assim, ó.
a cruza tabuada. Eu falei, vocês estão cruzando mentalmente a tabuada. Sei, uma estratégia super bacana. Vamos combinar que o cognitivo da criança foi bem ligeiro. Então, aí o que eu fiz? Deixei de lado, né? Virei. E aí, depois que eles resolvem a tabuada, eles vão aqui no cruza tabuada. E aí, eles acabam fazendo e aí eles vão conferindo o resultado. Eles adoram também, tá? Então, super bacana. Eu vou colocar lá no meu Insta a foto do Cruza Tabuada. E aí vocês podem pegar a sequência. E aí vocês podem pegar aqui o número de tampinhas, tudo direitinho. E aí, ó, papelão. Tá? Papelão super bacana pra fundir também. Então, Cruza Tabuada, indico bastante também. Uma outra atividade, falta 10 minutos para acabar a live, tem tanta coisa ainda para mostrar, mas eu vou falar com o CS pra gente estar fazendo uma live por módulos, tá? Então, a gente faz uma live de educação infantil, a gente faz uma live, de repente, de alfabetização, Fundi 1, a gente separa um pouco, que eu acho que vai ficar bem bacana. E aí vocês podem assistir todas, né? Porque é o que eu falei, uma hora você tá no mini maternal, de repente você tá no 5º ano, de repente, né? Então, tudo pode acontecer. Aqui, uma super bacana também que eu trabalho com eles é caixinha de surpresas. Esse dá para trabalhar desde educação infantil. Então, a caixinha de surpresa, peguei uma caixinha aqui, tá? E aí, fiz um buraquinho. E aqui, a criança tem que pegar a atividade e executar a atividade. Meu Instagram... Fá Dobrilovic Oficial. O pessoal tá perguntando aí. A Júlia, minha filha, vai estar escrevendo aí pra vocês, tá? Fá Dobrilovic Oficial. E aí a caixinha de surpresa, o que eu faço muito nas palestras também, que eu acho super bacana e uma ideia para trabalhar em sala de aula e trabalhar também agora na quarentena com a família. Então, por exemplo, batata quente. Eu não sairei da educação infantil jamais. A Vivi Prudente. Vivi, eu amo a educação infantil também, sou apaixonada pela educação infantil. Eu falo que a educação infantil é a base de tudo, é a ponta do iceberg, é fundamental. Então, assim, você faz batata quente com as crianças. Então, você faz batata com uma música. Parou a música, tem que pegar a atividade. E aí, dentro da caixinha, você pode adaptar de acordo com a faixa etária. No caso da educação infantil, você pode, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, animais. E aí, a criança tem que imitar o animal. Pode, por gentileza, encaminhar o caminho dessa live no Instagram, ok? Eu vou ver o que eu consigo fazer. O Mário também concorda que a educação infantil é a base de tudo. No meu livro, eu foco muito em educação infantil, a primeira infância, tá? Então, voltando aqui, no caso da educação infantil, vocês podem colocar, por exemplo, animais. Então, a criança vai pegar, vai ver qual é o animal e ela vai ter que imitar o animal. Ela vai fazer mímica. Mímica também é super bacana, é uma atividade que você trabalha com a atenção, com a imaginação, com a criatividade, né? Porque a gente tem que ser muito criativo para desenvolver a mímica. Então aí você pode trabalhar com animais, aí a gente sempre combina, não pode emitir som, né? Então a gente vê a imaginação da criança, é fantástico também. No caso dos mais velhos, a gente pode trabalhar, por exemplo, com profissões. Então aqui eu tenho, de cientista. Então a criança tirou e ela vai ter que imitar, fazer uma mímica para as pessoas descobrirem o cientista, tá? Então, eu fiz outro dia com a criança, ela fez assim com o cabelo, como se fosse um cientista maluco, pegou 2 copos, fez assim. Então, a criatividade é super bacana. Então, eu super indico para vocês também trabalhar com caixinha de surpresa. Isso, o pessoal queria aí a indicação do livro, editora Menon, Piafex, tá? Aquele livro que eu mostrei para vocês, que é para o público Educação Infantil ao 1º ano.
Então, voltando aqui, ó, essa caixinha é muito legal, dá pra trabalhar muito bem com os pequenininhos. E a live vai ficar gravada assim, tá? Tá, Nídia? Vai ficar assim. Essa caixinha de surpresa é maravilhosa, que eu falei, a gente consegue adaptar para os pequenininhos até Fundo 2, né? Então, você vai colocando, por exemplo, eu tô trabalhando sinônimos, antônimos, você vai, né, fazendo tudo isso. Então, você coloca cores, mímica, né, complicado cores, mas você pode colocar animais, no caso dos mais velhos, você põe as profissões, que nem eu falei pra vocês, maravilhoso, tá? Posso te chamar pra fazer uma live comigo sobre educação infantil? Claro, Vivi, claro que pode, eu vou adorar. Eu tô assim, né, me adaptando aí também com as lives, tô acostumada a dar cursos e palestras para as pessoas, olhando para as pessoas agora, né? Tô aí interagindo com vocês, mas faltam 5 minutinhos, né? Então eu preciso já começar a encerrar. Infelizmente, passou muito rápido, nem acredito. Passou rápido demais, mas eu tenho que encerrar um pouquinho antes para conseguir salvar a live. Mas assim, gente, espero que, né, vocês tenham gostado. Eu trouxe mais materiais aqui, mas realmente 1 hora de lives é pouco. O meu Insta, de novo, Fá Dobrilovic Oficial, tá? Não esquecem, hoje à noite eu vou colocar lá uma foto da nossa live. E aí também eu vou sortear o livro na próxima quarta-feira, às 2 horas ao vivo, no meu Insta, tá? Fá Dobrilovic Oficial. Eu tentei, assim, né, envolver um pouco da psicomotricidade e trazer um pouco pra educação infantil, pra Fundo 1. A gente vai adaptando, o Instagram ficou travado, que pena. Ai, que pena, mas vai estar gravado, tá bom, gente? Travado, então, mãe. Travado. Repete. Fá Dobrilovic Oficial, meu Instagram. O meu livro, vou fazer o sorteio na próxima quarta-feira. Gente, obrigada, muito obrigada a vocês por tudo. Obrigada pela interação. E vou combinar aí de fazer mais algumas lives aí por módulos e trazer mais materiais, tá? De acordo aí com a faixa etária. Rebeca, obrigada. Márcia, da próxima vez, berçário, verdade. Berçário também, super importante, tá? Tem meu e-mail aí também, fabiola.clinica@hotmail.com, mas no meu Instagram vou estar colocando todos esses materiais, vou estar postando lá. E aí vocês não esqueçam de curtir a foto, tá? Vai ter as regrinhas lá pro sorteio do livro, que será entregue autografado para vocês. Gente, obrigada. Eu queria ficar mas já falta 3 minutos e vou ter que encerrar. Regina, obrigada também. Vamos marcar aí as próximas lives. Gente, obrigada. Para bebês também, vou separar algumas ideias para bebês, tá bom? Gente, muito, 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 muito obrigada. E aí, fiquem de olho, tá? No meu Instagram, que eu vou estar lá divulgando aí as próximas lives, tá bom? Obrigada, gente, novamente. Sintam-se abraçados, né? Um pouco distante aí. Tudo isso logo vai passar e a gente vai se encontrar aí pessoalmente, tá bom? Obrigada, Bel, obrigada, gente. Ana Lúcia, beijo. Vou encerrando aqui, tá, gente? Com dor no coração, porque eu queria ficar mais, mas vou ter que encerrar para deixar a live gravada. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Aí, ó.